As cores são muito importantes para todas as profissões. Você sabia disso? Todo mundo pode usar as cores e deve a seu favor. Fica aí, saiba tudo após a vinheta. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Imagem e Estilo em Pauta, o mais novo quadro do Imagem é Tudo, onde estendemos a nossa conversa sobre imagem para fora do estúdio. Meu nome é Kátia Nasser. Eu sou a Gisele Albuquerque, somos consultoras de imagem especializadas em estilo e hoje estamos aqui na Vila Colorida com a idealizadora disso, além do Estúdio Imagine, para ter aquele papo delicioso. Vamos apresentar a nossa convidada? Vamos lá. Consultora de imagem, referência internacional em cores e coloração pessoal. É uma empreendedora nata, já realizou mais de 10 mil testes de cor e formou mais de 7 mil profissionais para o mercado com a Estúdio Imagine. A Estúdio Imagine é referência na produção de cursos, conteúdos e produtos de coloração pessoal e imagem no Brasil e na Europa há mais de 13 anos. Além disso, ela é a idealizadora do único evento dedicado ao estudo das cores no país, a Conferência Brasileira de Cores, que em 2024 chega à sua terceira edição. Seja muito bem-vinda, Luciana Urich. Muito obrigada, é um prazer receber vocês duas aqui na Vila Colorida para o primeiro episódio fora do estúdio. Me sinto muito honrada e admiro muito o trabalho de vocês. Então vamos falar hoje das cores que tanto encantam, né? Para a gente é um prazer estar aqui com você, que é a nossa referência. Esse papo muito esperado por nós duas, né, Kátia? É verdade. E temos muitas coisas para falar. Do evento. É verdade, porque começa amanhã, para você que está aí assistindo a gente, conferência de cores, mas a gente vai falar um pouquinho mais desse bate-papo. É verdade. Bom, a gente está a todo vapor, né, para um evento super importante e muito bom vocês contarem um pouco do evento aqui no espaço de vocês. Bom, Lu, você é uma referência no Brasil e no exterior quando nós falamos das cores. Como é que começou essa tua referência com as cores? Então, Kátia, eu desde pequena sempre gostei muito de cor. A gente estava falando um pouquinho antes de começar de artesanato, de cores, então sou do sul do Brasil, então minha mãe aula de bordado, aula de pintura e sempre fui muito conectada e gostava de cores. Mas a gente acaba tirando isso do guarda-roupa da gente, né, quando vai ficando adolescente, quando vai para a faculdade. Então eu comecei a admirar as cores, mas não vestindo em mim, né? E em um determinado momento lá da minha vida eu fui fazer um curso de consultoria de imagem, por ter uma loja, né, sempre tive essa coisa do empreender, fazer mil coisas, me formei em direito, mas não gostava do tal do direito. E nesse curso de coloração nesse curso de consultoria de imagem tinha uma aula de coloração que eu nem sabia o que era. Então aquela história, né, nossa, que cor tá ficando melhor para a pessoa, eu não enxergava nada, né? Ninguém enxerga no primeiro dia, né? Eu percebi o quanto a gente não tem a percepção do que a cor pode fazer pela nossa beleza, né? E culturalmente a gente não pensava desse jeito. Eu falei, nossa, isso é uma ferramenta muito bacana, porque conecta com a identidade de cada um, né? Te liberta para você saber o que usar, né? Você estudar um pouco mais e me apaixonei por essa área, né? Então comecei a estudar, comecei a visualizar e fui entendendo que essa coloração pessoal existia, estava chegando aqui no Brasil, né? Não fui eu que trouxe para o Brasil, teve outras pessoas dando curso antes que eu, mas ninguém tinha pensado na nossa especificidade de pele, né? Que a gente tem uma gama, né, de peles diferentes pela miscigenação. Sim. Né? E o jeito que a gente usa a cor também é muito na beleza, cabelo, maquiagem, então, aquela cartela de cor de roupa meio que as pessoas não conectavam muito com aquilo. Então comecei a entender para aplicar e aos poucos acho que a grande missão, o grande papel da Estúdio e hoje esse reflexo que a gente tem, né, do nosso método está indo para os outros países e que é justamente de pensar nessa cor de uma maneira individualizada, dentro do desejo de imagem de cada um, pensando culturalmente como essa cor vai entrar,
né, pensando em tendências. Então, eu acho que trouxe essa contribuição para o mercado de coloração pessoal, que hoje existe esse mercado, né? Há 18 anos atrás, quando eu fiz esse curso, a gente não tinha isso, né? Então, acho que essa que foi a minha contribuição, assim. E esse momento, assim, que você virou essa chave para criar esse produto, as cartelas, que eu acho que deve ter sido as primeiras, né? Os panos e as cartelas. Quando foi que você sentiu essa necessidade dentro do teu trabalho ou conversando com outras colegas? Porque vocês... Porque assim, né, naquele momento, se a gente pensar em 2008, 2009, eram pouquíssimas pessoas que tinham material, muita coisa vinha importada, era muito caro, não era acessível, e em 2011 eu comecei a dar aula no Senac. E o que acontecia? A gente formava os profissionais, mas eles não tinham ferramenta para trabalhar. Eu falei, gente, como que a gente vai desenvolver um mercado que não tem ferramenta, né? As pessoas se formam, mas não tem um ferramental para trabalhar. E a gente trabalha com imagem, tem que ser materiais bonitos, materiais bem apresentados, materiais, né, com todo esse cuidado. Então eu comecei a fazer pela necessidade do mercado mesmo de não ter. E eu sempre gostei de fazer produto, sabe? Quando eu era adolescente, vendia chapéu na praia, fazia bijuteria, eu sempre gostei de produto. Hoje eu vejo que eu gosto do treinamento, mas eu gosto dessa parte de desenvolvimento de produto também. Tanto é que nessa época eu tinha uma sócia, a Roberta falava, nossa, eu não gosto dessa parte, não é comigo, né? E a gente foi vendo a necessidade de fazer, então, os tecidos, as cartelas, né? A cartela, vamos incluir cor de cabelo, vamos incluir cor de maquiagem, agora armário cápsula, cada vez a gente vai pensando, porque é um produto que a gente tem que pensar assim, né? Qual que é o espírito do tempo? O que as pessoas estão querendo hoje? Então a gente tem que dar soluções dentro dessa cartela. Então ele foi crescendo essa parte de desenvolvimento de produtos que assim, se eu falar para você em 2015, quando a Estúdio virou só coloração pessoal, que antes eu fazia coloração, consultoria completa e tudo mais, falava, para que eu vou ter uma loja online? Quem vai consumir esse tipo de produto? É tão específico. E hoje a gente sabe que a gente tem muitos profissionais, só que formados o tanto que você falou, que consomem, que é um produto de uso para suas profissões, para o seu desenvolvimento e tudo mais, né? A gente mesmo, quando se formou em 2017... o que apresentava de produto de tecido era de fora. Era de fora. E aí alguém... era realmente muito caro. E era muito caro, porque era preço em dólar e para converter. E alguém lá no curso falou pra gente, não, mas tem... A gente caiu de paraquedas. Né? Não, tem os produtos da Estúdio Imagine. Vocês conhecem a Luciano Richel? Já entrou lá. A gente entra no mercado, né? Tipo, tudo é novo, né? Ela tem esses tecidos, também são maravilhosos, e foi quando nós conhecemos o teu material para trabalhar. Desde o começo já são um estúdio desde o início, né? Então essa necessidade que veio vindo, e daí todos os produtos sequentes eram frutos assim de, eu estava atendendo, dando aula, via que aquilo era bom, as pessoas se interessavam e virava produto, sabe? Então essa questão de ter a ferramenta para a gente poder, né, conhecimento e ferramenta para esse mercado poder... E aproveitando esse gancho, né, do que você está falando, como é que funciona, Lu, o estudo para você poder desenvolver esses produtos, assim, de uma forma tão assertiva? Assim, os produtos mais que deram muito trabalho pra gente foi realmente os tecidos e as cartelas, né? Então foram tecidos que, assim, eles têm que ter exatamente aquela característica que cada cartela tem, da cor, né? Uma das dimensões. Mas eu via que tinha muito material feio. Eu falava, não, a pessoa não pode dizer essas são suas cores, eu levo ali um tecidinho meio, né? Então, essa questão da gente pensar nas cores que fossem bonitas, nas estampas bonitas. Então, esse trabalho realmente eu fui fazendo, eu fui estudando, eu contei com profissionais que fizeram uma análise, não, realmente essas cores têm essas características, eu fui aprendendo a analisar isso. Na impressão de cada lote de cartela ou de tecido a gente acompanha para realmente manter. Tecido não, porque a gente já tem um padrão de numeração, mas as cartelas, dependendo, eles têm que fazer mudou papel, por exemplo, muda totalmente, né? Aí eles têm que fazer uma aferição nas máquinas antes de começar a imprimir. Então a gente vai lá, olha na boca da máquina, imprime e continua. Então é um cuidado muito grande, né? E os outros produtos, Kátia, foi assim, tipo os cards de cores. Só para vocês terem uma ideia, uma história do card de cores. As pessoas tinham dificuldade de ver quente, frio, claro e escuro. Eu falei, já sei.
tem essa sobra de tecido aqui, que na época eram os tecidos ainda, que não eram impressos a laser, eram só cortados, né? Falei, vou levar essas amostrinhas aqui para as pessoas começarem a entender a diferença de tons dentro de uma mesma cor. Gente, quando eu cheguei com aquilo na aula, as meninas, meu Deus, isso é maravilhoso, eu quero comprar. Eu falei, gente, mas eu não fiz isso para vender, entendeu? Daí não, vamos pensar, então vamos vender, vamos fazer em tecido. Aí tecido foi para o card. Então, são produtos que, assim, a necessidade foi trazendo, a demanda, e, assim, eu acho que essa coisa de você saber que isso vai ser um produto bacana. A gente usa também com todos os atendimentos, né? O produto da Clara, que é o roteiro na palma da mão, nada mais é que a gente fazia na lousa, as 12 estações, como que ia excluindo, como que ficava alguns produtos. Ela falou, não, vamos fazer isso numa lousinha com imã. Então, quer dizer, das necessidades e das nossas práticas diárias aqui, a gente foi criando esses produtos. Vão criando facilitadores, né, Lu? Isso, tudo que a gente faz, que a gente testa muito antes, né? Então, outro desafio para a gente foi no Color Mais ter a ferramenta digital, né? Que só tem contraste e temperatura. O pessoal aqui, as nossas facilitadoras, fizeram mais de 1000 testes para ver se realmente aquilo funcionava, se ia dar certo. A gente sabe que a gente não conta com inteligência artificial, a gente conta com o olhar da consultora, vocês devem usar, né? Então, assim, são produtos que a gente tem que ter muito cuidado pela responsabilidade com o mercado, né? Porque a gente vê muito copia e cola de material que as pessoas nem sabem o que estão fazendo, vão fazendo e daí vai tendo uma distorção da função e daí você fala, meu Deus, né? A probabilidade de um diagnóstico errado é muito fácil, né? Eu tenho uma curiosidade falando de diagnóstico de cartela. Você tem aquela foto antes e depois que muitas consultoras têm, assim? Ou você já usava as cores da tua cartela, já no teu íntimo? Olha, vou te dizer, de cabelo, mais ou menos, de maquiagem. Eu tenho umas fotos. Nossa, às vezes a gente se depara com umas coisas, dá vontade de correr, né? Eu tinha a intuição que a minha pele era mais douradinha, os tons pêssegos, mas aquela coisa, está na moda o cabelo mais acinzentado. Fazia o cabelo e ficava uó, né? Igual eu de preto, igual uma mortiça. E preto, eu tinha muito preto no meu armário, muito. Praticamente o meu armário era 80% preto. Aquela coisa de praticidade que toda cliente vem e traz pra gente, né? E aquela coisa do maquiador, como eu tenho olho claro, vamos fazer um olho esfumado. E daí ficava com aquele... Meu olho é pequeno, juntinho, meu Deus, ficava uma bochecha desse tamanho, né? Então, assim, se pegar... Porque a gente tem já essa maçãzinha muito mais acentuada. Então assim, imagina o olhinho ficava, então assim, em maquiagem e cabelo, olha, tem uns escorregões ali, viu? Quando eu olho as fotos antigas, dá vontade de correr mesmo. Pra quem não sabe, a Lu é outono suave, né? Eu verão suave, a gente tem... Eu sou inverno escuro. Então essa questão do olho claro, todo mundo acha que o olho azul é mais frio, né? Fica melhor com cores mais rosadas, cores mais acinzentadas. E não, né? Não. Então, assim, já teve essa questão. E eu acho que isso é um motivo que as clientes vêm buscar a gente, porque elas não querem ficar refém do maquiador, do cabeleireiro, querem ter essa... Não, eu sei que isso funciona, né? Eu quero desse jeito. Posso ser loira, mas eu não tenho que ser loira igual todo mundo. Eu posso ter o meu tom, né? Que vou fazer um post dos cabelos que não funcionavam, sabe? Ó, tá valendo. É verdade. É verdade. E quanto à Vila Colorida? Como é que você pensou, assim, nas cores, na decoração? Aqui é tudo muito colorido, é tudo muito lindo. E é aconchegante ao mesmo tempo. Como a cor transforma, né? Assim, a gente teve o nosso primeiro espaço da Estúdio Imagina, um conjunto comercial pequenininho, que já tinha essa identidade, né? As cores têm muito a minha cara, porque é colorido, mas é tudo mais suave, é tudo mais calmo, né? Tem cor em tudo, mas não são aquelas cores super vibrantonas, né? Muita gente a gente ia te perguntar isso, se você usa um pouco da tua cartela. Porque assim, sem querer, na hora que a gente ia provar as coisas com a Carol, eu ia pro que era mesmo. Eu falei, não, eu quero bem colorido. Uma sala que tem vinho, tem verde, tem azul, mas é tudo cor mais misturada, mais calma, né? Então, eu acredito também que dentro de sala de aula, dentro do atendimento, a gente precisa ter um espaço com essa tranquilidade também. Então, de lá veio a referência que a gente aumentou aqui na casa e a gente quis realmente ter a cor. E nas salas de aula, se vocês perceberem, tem pouca cor, porque a gente precisa fazer o teste, a luz, então as paredes não são coloridas. Então tem um armário colorido que tem uns enfeites ali, mas o resto da sala é mais neutro. Então na minha sala, na recepção, nos espaços em conjunto, a gente quis fazer
super colorido. Mas com essa carinha, eu acho assim, tinha que ter o meu jeito, né? Então, muito de mim, e engraçado isso que você está me perguntando, que quando a gente abriu a primeira estúdio, muita gente falava, é dentro da sua casa isso, porque é muito parecido com você, é muito parecido. Então, assim, essa questão de realmente a casa, né? Hoje tem tantas arquitetas fazendo coloração pessoal, o teu espaço tem que ser uma extensão daquilo que você sua gosta, casa, né? uma outra curiosidade, sua casa também agora tem cor? Agora é. É assim, né? Quando o apartamento que eu morava com meu ex-marido era bege, branco, cinza, né? Mas a gente escolheu isso em conjunto. E daí quando eu mudei para esse apartamento que tem 1 ano e pouco, eu falei, não, agora eu vou poder fazer uma casa colorida do meu jeito, né? Então ela é colorida, mas bem nesses tons mais suaves. É um ambiente super gostoso. Você sabe que eu viajo... A gente traz isso daí. Traz, não tem jeito, né? E eu que viajo bastante, quando eu chego em casa, eu falo, que delícia, que bom estar aqui, né? Então acho que essa extensão do que a gente gosta é muito importante, né? Então eu até fiz um vídeo lá para mostrar para todo mundo que tinha essa dúvida, e a Carol, que é minha enteada, ela que é a arquiteta desses espaços, ela pega muito bem essa questão da identidade de cada um, do jeito de ser, e como a gente se conhece há muitos anos, obviamente, para ela soube fazer uma leitura assim perfeita. E uma coisa bem íntima agora. O seu guarda-roupas, Luciana, qual o percentual de roupas dentro da sua cartela? Olha, eu vou dizer uma coisa, a maioria, mas eu tenho cor que não é dentro da minha cartela. Porque assim, tem... Primeiro de tudo que eu acho que a gente como consultora tem que mostrar que o desejo de imagem, o que você quer expressar... Cor da essência, que você fala sempre muito. É importante, eu gosto, né? Na conferência do ano passado, o primeiro look que eu usei era um vermelho, um tecido meio vibrante. Sim. Luciana, você tá usando uma cor muito vibrante, não tá na tua cartela. Gente, mas tinha decote, a maquiagem tava na minha cor, né? Então, assim, a maioria é dentro da minha cartela. Tenho pouquíssimo preto, tipo 2 calças pretas, um casaco. É engraçado como a gente vai abolindo o preto, né? As peças que eu tenho, Kátia, são aquelas que eu gosto muito da peça, não tem outra cor, vou levar porque tá tudo certo, né? E assim, mas na maioria das vezes tudo mais ou menos conversa. Mas eu tenho sim peças fora da cartela. E é interessante porque a gente se depara muito com isso, né? Ai, eu não posso usar essa cor porque não está na minha cartela. E a gente acaba gosta, né? Tem tanta peça bonita que se gosta, que você acha bonita. Tem uma blusa que é pink com vermelho bem vivo. É linda! Né? Eu, por exemplo, amo aquele azul super inverno. Sei, tipo bique. E eu tenho. E eu outro dia até fiz um post sobre isso, falando que não, você sabia que essa cor não tá na minha cartela, mas é uma cor que eu gosto, e quando eu coloco eu procuro, né, tá bem maquiada, e algumas pessoas falam, mas você fica linda. Mas eu acho que é por isso, porque eu gosto tanto que eu consigo, né, transmitir. Não, isso faz parte da nossa autenticidade, né, o que a gente é, o que a gente gosta, e é isso. É isso que eu acho que mostra também para os nossas clientes, que é essa liberdade que ela vai ter, né? Se a gente imaginar que é um serviço que vai deixar a pessoa presa, que não vai poder usar algumas cores, não tem sentido, né? Mas, Lúcia, sabe que quando a gente se formou, a gente aprendeu essa caixinha, mudou muito em pouco tempo. Então foi uma loucura, porque a gente aprendeu uma coisa encaixotada. Eu lembro que falou, você não pode usar preto, esse loiro não te favorece. Eu nem dormi. Eu falei pro meu marido, eu vou desistir disso. Eu fiquei uns 3 dias sem dormir. Como? Eu tinha feito meu cabelo, tinha uns 3 dias. Nossa. Aí eu falei, gente, meu cabeleireiro... Eu dei o cabelo pro curso e agora eu vou ter que ir lá e tirar essa cor do cabelo. E eu fiquei, lembro, eu acho que muitas passaram por isso. E que a gente não precisa fazer isso com as pessoas, né? Que a gente não faz isso, óbvio, mas a gente não precisa. Mas eu acho que essa questão acho que o mercado hoje entendeu isso e as pessoas têm menos medo. Mas a gente ouve gente falando assim, eu não quero fazer a coloração se não tiver preto na cartela. Não, se não tiver preto você vai continuar usando, qual o problema? E aí, né? Então eu acho que a cartela te traz mais possibilidades. Você pensa em cores que você não pensaria em usar. Tem essa questão justamente, né, os maquiadores falam, nossa, por que as clientes de coloração pessoal ficam tão presas na maquiagem? Porque se você está com a maquiagem da cor correta, você consegue neutralizar a cor da roupa. Então, essa questão, eu acho que é muito importante da gente trazer, é o que eu falo sempre para as alunas, meninas, a gente traz solução para a vida das pessoas.
né? Então, se a gente for trazer um complicômetro, uma coisa que a pessoa fala, meu Deus, meu cabelo, e agora minha roupa, meu Deus, vou ter que mudar meu armário inteiro, não tá valendo. Né? Não tá. A consultoria realmente ela precisa para abrir novos olhares, né? Se libertar. Vamos falar um pouco de rede social. Vamos. Inteligência artificial. Aff, Maria. Tudo que a gente precisa, né? Para nossa vida profissional, para nossa vida pessoal. Mas como que você vê essa mudança dentro da consultoria de cores? Onde impacta positivamente? Porque negativamente a gente tem muita coisa, né? Mas aonde pode impactar positivamente? Olha, graças às redes sociais, se a gente pensar primeiro em redes sociais, na época da pandemia, que a gente achou que ninguém mais ia trabalhar, né? Que todo mundo dentro de casa e tudo mais, a gente teve a viralização do trabalho da coloração pessoal com aqueles vídeos de TikTok e o nosso mercado foi muito bem, né, assim, e a gente teve foi agraciado com mais clientes, né, foi um período muito bom, 21, 22, por conta dessa questão de a gente trabalhar com mais pessoas e conhecendo um serviço que era muito jovem ainda, né? A questão da gente ter a inteligência artificial, de fazer paletas de cores, um dia você fala, eu quero uma paleta romântica, assim, assim, assado, sai aquela paleta de cores, acho que facilita muito, né? A questão de mais informações, temos informações erradas, mas temos muitas informações boas que contribuem muito com a gente, né? A questão também da gente poder dar treinamentos hoje à distância, né? Então pessoas, claro, quem está em São Paulo, que está nas grandes capitais, a gente sempre está aí, mas a gente conseguiu penetrar, né, e chegar em lugares que as pessoas não tinham acesso a tanta informação, então o fato da pessoa conseguir se formar, conseguir estudar tantos assuntos dentro da consultoria de imagem, então isso fez com que o nosso mercado crescesse, né? É só realmente tomar o cuidado, porque é um trabalho muito personalizado, né? É um trabalho, hoje eu digo que a gente vende uma experiência para nossa cliente. Claro, existem possibilidades e fases que a gente pode fazer à distância, não com a inteligência artificial, né? E eu acho que cada dia isso vai melhorar e vai mudar. A gente vê o histórico desses últimos anos, né? E até foi bom você falar, porque assim, muitas pessoas ficam aflitas, né? Será que vai substituir, né? Porque, olha, Kátia, eu usei esses dias, fiz um post, justamente porque as pessoas começaram, eu tenho um famoso que fala, gente, para que pagar uma consultora, agora vai lá, inteligência artificial, você sai com a tua carteira, né? Eu falei, gente, nos anos 90, quando começou nos Estados Unidos esse movimento da coloração pessoal, foi o momento quando começaram os sites, os blogs, se vocês lembrarem. E lá começou a tal história, manda sua foto que a gente vai fazer seu teste online. E o mercado encruou, né? Então, eu acredito que tem soluções que a gente vai mandar digitalmente, porque a cliente está à distância, a gente consegue fazer ali o contraste, a temperatura, falar das cores universais e de muitas outras coisas, mas a experiência mesmo vai ser presencial, né? Essa questão da personalização, é só ver a consultoria que a gente faz online presencial, é diferente como a gente aborda o armário, né? É uma profundidade diferente, então vai ter mercado para todo mundo, mas vai continuar exatamente, né, tendo essa possibilidade da gente atender presencial. E substituir é muito forte, né? Por exemplo, hoje em dia os médicos fazem teleconsultas. Sim. Por uma necessidade eu já fiz consulta à distância, mas não é bom a gente ir lá conversar, ter o exame clínico, o exame em si, né? O exame em si tem que ser presencial. Né? Eles fazem como se fosse assim a manutenção. A manutenção, exatamente. Ou uma emergência que eles acabam atendendo online. Mas... Não, e a gente pensando na evolução mesmo das cores, né? Que trabalhava só o sazonal e depois veio o sazonal expandido. E a coisa falando da tecnologia, que são as redes sociais. Hoje a gente não precisa mais tomar um cafezinho com a cliente. Nossa, facilitou muito, Facilitou muito. Então, a gente consegue entregar estratégia, a gente consegue sanar várias coisas fazendo tudo digital. Tudo digital. Cara, a gente teve também ferramentas de entrega digitais que funcionam. E realmente essa questão que, veja, antigamente a gente falava, não, vamos tomar um café. Hoje a pessoa também nem tem esse tempo. Né? Ela nem quer. A gente ali pelo Instagram, a gente pode fazer vídeo, a gente pode mandar mensagem de áudio, pode mandar mensagem de texto, e a cliente quer essa rapidez, né? Essa agilidade, essa agilidade. É verdade. Com certeza. Agora, além de você ser consultora, você é uma empreendedora. Você falou um pouquinho que lá no início que você desde novinha já gostava de produzir coisas. Você sempre teve interesse de ter
um negócio como esse? Ou isso foi surgindo conforme foi passando o tempo? Olha, Gi, eu sempre quis ter um negócio próprio, né? Não imaginei que ia ter um negócio dessa grandiosidade, né? Foi crescendo, enfim, mas assim, desde os meus primeiros negócios, então eu com 14 anos dava aula particular, depois dava aula de piano, sempre fui de me virar, de fazer um negócio, né? Fiz o direito que por gostar de ler, por gostar de pessoas, mas não, a formalidade e a burocracia do direito não conversam muito comigo, né? E assim, a Estúdio hoje é fruto de vários negócios que eu montei que não deram certo, né? Eu tive fábrica de patê, eu tive loja, eu fazia bijuteria, então foram coisas, né, mini negócios que eu fui fazendo e que eu fui vendo o que funcionava, o que não, fui aprendendo o que eu gostava de fazer, como seria. Então, eu digo para quem está começando em qualquer área que seja, nada começa grande, né? Ao empreender, o estúdio começou do sofá da minha casa, eu lá no computador, organizando os tecidos lá dentro, né? Então, assim, tudo tem um começo e que é muito árduo. A gente sabe que empreender, vocês também são empreendedoras, não é fácil, né? Tem que ter muita resiliência, a gente tem que ter muito foco do que a gente quer. Que trabalho, né? Muito trabalho. As pessoas acham que a gente está aqui bonita. Elas estão ali bonita, maquiada, mas tem todo um trabalho. Quem vê pose não vê corre. A gente sempre vê, fala isso, né? A gente sempre correndo, viu? Ai, que delícia, suas viagens. Gente, como é cansativo viajar, super, a né? gente tem certeza. Não, é muito bom viajar quando a gente está de férias, Sim, passeando, né? Mas o trabalho é pesado. Olha, Kátia, quantas vezes eu fui até a cidade que eu nem viu saí, nada né? turístico. Fui lá, fiquei ali só no treinamento ali e pronto. Ai, você toma um banho de praia. Nossa, no Rio, principalmente. No Rio eu tento ficar no hotel perto do mar para pelo menos caminhar na beira-mar. Mas o dia a dia passa tão rápido, né? Então, é gostoso, é prazeroso, mas eu sempre tive esse sangue empreendedor. Meu pai era empreendedor, a família da minha mãe também, então acho que sempre vi isso, né? E gosto, uma coisa que eu gosto muito. Muito legal. A Vila Colorida é um centro de estudos onde você beneficia não só as consultoras, mas profissionais de diversas áreas. Sim. Como surgiu essa ideia de montar esse espaço para atender tantas pessoas e que ficou tão delicioso? Ficou uma delícia, né? De novo, Kátia, necessidade. Quando a gente tinha a nossa salinha lá de 30 metros, que virou 60 metros, vocês conheceram ali a salinha da 9 de julho, né? Você fez o curso lá, né? Eu lembro. Então, vinha muito a questão das consultoras falar, a gente não tem espaço para atender, né? Muita gente não queria ir na casa da outra, da cliente, às vezes a cliente também quer ter essa liberdade, né? Então começou essa necessidade de alugar. E muitas colegas querendo fazer cursos, querendo fazer um color day, querendo alugar um espaço maior. Então a gente sentiu realmente que tinha esse mercado, né? E a gente alugou primeiro a primeira casa, que a gente, né, até a própria equipe da gente era menor, a gente atendia dentro das salas de aula, era uma coisa bem flexível. E foi crescendo esse mercado de trazer os profissionais para alocar a sala para profissionais que querem fazer a coloração. Muitas empresas locam para reuniões, para treinamentos externos. Como tem essa cara de casinha, meio intimista, às vezes as empresas querem tirar os funcionários do escritório e vir para um lugar mais descontraído, né? E a gente tem aqui mais 3 empresas de outras áreas que locam a sala de uma maneira fixa, né? Tem uma visagista, uma ateliê de noivas, tem uma arquitetura, que eles estão aqui direto, não são salas deles. Então é gostoso, porque são públicos que conversam, sabe? É muito delícia. Então, a gente foi expandindo conforme foi a nossa necessidade, e eu vejo que, né, isso é muito importante, porque a pessoa que vem fazer o teste aqui, a gente já deixa a sala arrumada com material, com tecido, então muita gente fala, eu vou atender primeiro aqui antes de comprar meu material para ver se realmente eu vou trabalhar com isso, né? Ou as consultoras que vêm de outras... É um investimento, né? De material, de espelho, a cartela. Tem que ter isso que eu ia falar, a luz apropriada. Né? Assim, falar que tem essa questão de receber a cliente num ambiente super gostoso, né? Vocês vão ver tudo aí de casa. E também a questão da praticidade. A gente mora numa cidade complicadíssima, né? Então, assim, as consultoras vêm e fecham
ou uma tarde ou o dia inteiro, e elas atendem as clientes aqui, que é uma economia de tempo, né? Então você está aqui, economiza tempo. Que não, eu acredito assim que para quem é consultor, não vale a pena você ter o seu próprio espaço. Principalmente aqui em São Paulo, que tudo é muito caro. Não, e longe, né? E longe. Como a gente acaba atendendo várias, às vezes você fala, eu tenho um espaço em tal lugar. Fica longe para a pessoa. Você não quer vir em casa? Você vai ter que se deslocar do mesmo jeito. Então, assim, a gente juntou uma necessidade do mercado e essa carinha mesmo de comunidade, sabe? Das pessoas usarem, de ter essa liberdade. Então, a gente fica super feliz. Você esperava que fosse, assim, fazer esse sucesso? Olha, vou falar para você, acho que nem nos meus melhores sonhos achei que a gente fosse crescer tanto aqui em espaço físico, né? Eu sempre tive muito medo, Kátia. Eu sou empreendedora, mas muito pé no chão, assim. Eu lembro quando eu fui alugar minha primeira sala, eu falava, gente, isso não dá certo. Daí a Carol, né, ela falava, você devolve sempre, você pega a sala, devolve, tem prazo e tá tudo bem, né? O teu risco é X, o gasto que a gente vai ter é esse. Então eu sempre fui muito pé no chão no sentido de crescer conforme a necessidade. Mas é muito gostoso a gente ter esse espaço e logo, logo a gente vai ter um espaço em Portugal também. Daqui a pouco novidades lá também. A gente está aqui só falando de cores, o quanto é importante para nossa vida pessoal, mas profissional também. Muito. E com isso você idealizou essa conferência incrível de cores que estamos amanhã chegando na 3ª edição. Nós participamos de todas. É verdade, elas lá, a gente todas. Antes de Fortaleza. Antes de você contar um pouco pra gente sobre esse projeto, eu queria que você falasse sobre as cidades, como elas foram escolhidas. A primeira edição foi Fortaleza. Fortaleza porque a gente tinha recém montado a nossa filial lá no Nordeste, né? Filial muito mais para distribuição de produtos, o custo do frete é muito caro para o Nordeste, então a gente falou, não, vamos fazer lá. E era um pós-pandemia, né, meninas? Então aquela coisa das pessoas se encontrarem, então um ambiente beira-mar, então foi muito gostoso esse reencontro de todo mundo, um ambiente mais descontraído, praia, e também a gente levar o evento para o Nordeste, que tem poucos eventos para essa região. É verdade, é muito concentrado aqui. Então as consultoras já ficaram mega felizes e tudo mais. Bom, o segundo, eu falei, gente, São Paulo, né? A gente está aqui, né? Nossa matriz está aqui e tudo mais, então vamos fazer em São Paulo. Então fizemos no ano passado aqui, teve aquela cara de São Paulo, bem trabalho, E eu, particularmente, tenho um carinho muito grande pelo Rio de Janeiro. Gente, eu adoro, assim, várias vezes falei, vou morar no Rio de Janeiro, mas não tenho nenhuma ligação com o Rio, né? Enfim, sempre passei muitas férias lá. E quando eu tenho essa percepção de natureza, de bem-estar, né, por mais que a gente sabe que a cidade hoje em dia, Kátia, ela não está, né, a beleza natural continua lá, mas a cidade está um pouco caótica. Eu falei, não, vamos fazer no Rio, e por ser essa beleza toda, e também está no centro, né? Então as pessoas do Nordeste conseguem vir com facilidade, o pessoal do Sul também. Em Fortaleza, por exemplo, as pessoas do Sul, era uma viagem quase que, né? Tipo 5 horas, 6 horas. Então teve paixão misturada com a beleza da cidade e a localização também. Agora conta pra gente como que surgiu essa ideia desse evento. Do evento. Olha, o mercado foi crescendo, né? Então a gente já ali em 2022, que foi o primeiro evento, a gente já tinha um número grande de alunas, e a gente ouvia muito essa questão de como se aperfeiçoar dentro das cores. Eu fiz o curso de formação, fiz o avançado, já estudei, mas eu sinto falta de me reciclar, de trazer novos conhecimentos, de saber como está o mercado. Nossa profissão é muito solitária, realmente a gente trabalha muito, né, cada uma sozinha e tudo mais. Eu falei, não, gente, vamos fazer um encontro para que a gente propicie o networking, que a gente traga profissionais que tragam assuntos para a gente reciclar, profissionais que falem de cores que não precisa ser necessariamente coloração pessoal, né? Que falem do ambiente corporativo, que falem de tendências, para todos nós conseguirmos ter essa reciclagem. E foi a ideia também da gente fazer algumas oficinas para as pessoas que tinham dúvida colocarem a mão na massa. Então foi essa a ideia, né? Foi super bem aceita a primeira edição, a segunda edição também as pessoas curtiram muito, e continua com esse propósito, só que nessa edição a gente trouxe a possibilidade de algumas pessoas, ao invés da gente fazer as oficinas, alguns profissionais sendo formados pela Estúdio ou não, confeccionaram seus artigos científicos sobre assuntos
né, que têm a ver com cores. Então, vocês vão ver, né, são 13 artigos maravilhosos, que, né, virou um livro digital, e que a gente tem essa responsabilidade como comunidade de trazer essa seriedade, trazer conteúdo realmente comprovado, a gente crescer assim, de uma maneira mais robusta e mais aprofundada, né? Acho que hoje o que trabalha muito o mercado de consultoria de imagem de uma maneira geral, vocês podem me ajudar nisso, é muita gente rasamente falando, eu sou consultora, é assim, faz desse jeito. Só porque gosta de moda ou acha que entende, acha que é consultora, né? Todo mundo é mestre, é mentora, não sei o que lá, quer dizer, mal acabou de ouvir um assunto. As pessoas repetem o que ouviram falar. É verdade. Então eu falei, não, a gente vai numa outra contramão de trazer o estudo, de trazer profissionais maravilhosos, e a gente quis trazer profissionais cariocas também, né? O André Carvalhal, a Paula Cioli, a Renata Branches, que são cariocas e que têm um conteúdo maravilhoso para compartilhar com a gente. Então, eu tenho certeza que vai ser muito gostoso, vai ser descontraído. Nossa, eu fico dividida, porque eu quero que chegue rápido, mas eu já tô com saudade que vai acabar, sabe assim? Que é tão bom passar pelo processo, né? Não, e sem falar assim que eu quero parar, conversar com todo mundo, e passa tão rápido que eu falo, gente, eu não conversei com todo mundo que eu queria, eu não abracei todo mundo, né? Porque aquela correria de cronograma, de palestra e tudo mais, mas é uma delícia ver a carinha de todo mundo lá. Você pensa num dress code para os seus eventos, né? Que tem uma característica muito peculiar, né? Muito particular, importante. Como é que você teve essa ideia de pensar esse dress code para cada dia? Para cada dia. A gente começou no primeiro evento. Eu fiquei com medo de colocar o dress code no primeiro evento. Falei, ai, gente, será que as pessoas vão gostar? Vão achar que isso né, pode ser um limitante das pessoas virem, né? Enfim, foi ao contrário. As pessoas enlouqueceram com a história do dress code e a gente pensava muito na energia mesmo. Então, no primeiro dia, sempre uma cor mais, né, mais animada, né? No primeiro dia, acho que eram amarelos, vermelhos de primeira. Eu tava de amarelo, ainda coloquei um short de alfaiataria. Eu tava de amarelo também, laranja. Primeiro dia daqui em São Paulo foi vermelho e rosa, também foi lindo, eu fui de rosa, né? Pink, mas eu também. Tava todo mundo bem vibrante, né? Esse ano, o primeiro dia, são os verdes e azuis, que tem a ver com o Rio, né? Que a gente tem um tema. Então, a gente sempre pensava no tema escolhido e na energia do dia de cada um, né? Então, daí, geralmente, o dia que tem mais conteúdo, a gente coloca cores mais tranquilas, porque tem isso da psicologia das cores, né? Super acredito. E claro, né, pensando na democracia de ter para pele quente, pele fria, de ter para todo mundo, né? Então, essa ideia que a gente sempre pensa no tema que a gente trouxe para aquele evento, na energia das cores e o que vai combinar. E as fotos ficam maravilhosas, as pessoas ficam todas contagiadas, né? É muito bacana. Porque a gente para pensar, gente. E eu acho lindo, de verdade. É assim como a gente respeitar o dress code de um evento corporativo, sim, um casamento. É tão verdade. Bonito, tá todo mundo parecendo que pertence à mesma tribo. Exatamente, traz essa ideia de comunidade, né? E esse ano a gente lançou o evento ano passado, papai, e meio que esqueceu do dress code. Quando foi em maio, as pessoas, gente, cadê o dress code? Gente, a gente quer essa falei, o pessoal tá animado. Então virou essa tradição de pensar numa cor, né? Então acho que essa ideia da gente realmente viver cor, estudar cor, pensar na cor, trazer isso na vivência. Exatamente. Lu, pensando nas cores, a gente sabe o quanto que tem a diferença no seu dia a dia para você se vestir para ministrar palestras, aulas, participar de uma live em cidades e países diferentes. Sim. Como que você lida com isso? Ou você só vai? Não, conta pra gente. Não, a gente tem que pensar muito nisso, porque assim, por exemplo, o jeito colorido que eu tô hoje, talvez no Rio não daria um curso assim, né? Tem essa questão de cidades que são muito mais descontraídas, muito mais casuais, né? As cidades mais praianas, as cidades mais quentes, as cidades mais frias diferentes. Portugal, o pessoal é um pouquinho mais formal, né? Usam menos cores. Menos cores. Claro, primeiro eu penso em mim, como que eu vou me sentir. Mas a gente tem que pensar nessa adequação, principalmente em palestra. Vou dar uma palestra para as advogadas da OAB aqui de São Paulo, o que aconteceu? As imagens que eu apresento, o que eu estou vestindo, é completamente diferente no evento que eu vou fazer para uma loja de acessórios, você entendeu? Porque o jeito de usar cor de cada
comunidade, de cada empresa, de cada clã aí é diferente. Os advogados vão se vestir diferente de digitais influencers e assim por diante. Então, acho que a gente tem que fazer muito essa leitura da cor para aquele mercado, né? E a gente tem que dançar conforme a música, claro. E a gente faz isso, inclusive, até para atender, né? Sim. Quando tem uma cliente mais, a gente vai menos. Quando tem uma cliente menos, a gente vai mais, até para trazer mais energia para aquele ambiente. Sim, né? A gente trata. Eu amo, né? Eu sou suspeita porque eu uso cor para tudo. Eu falo, não, você acredita em cor? A minha irmã que fala, outro dia, eu e as minhas histórias, né? A minha irmã, eu preciso desligar uma pessoa, que cor que eu coloco? Porque já vê a gente como. E faz. Aí eu pergunto, qual é a relação que você tem com essa pessoa? Sim. Isso está te fazendo sofrer ou não? Não. Porque também tem diferença, Muito. né? Do que você sente para aquele momento. Mas ela fica, eu tenho uma palestra, eu tenho uma reunião com o presidente. Eu sou a consultora dela eterna, né? Ai, coisa de graça. boa. Irmã é uma delícia, eu falo, né? eu trabalho de graça. Ela fala, pode falar rapidinho? É que eu vou ter assim. Não, mas é muito bom. Acho que É bom, eu acho que é super importante. E se a gente acredita nisso, a gente vende isso, a gente coloca em prática, né? E realmente faz o dia que você precisa de concentração, não colocar muita cor, né? O dia que você tá mais quieto, daí você capricha. Então, acho que é muito, eu penso muito nisso, da gente valorizar e saber adequar, né? Isso é muito importante. E muita gente aprendeu isso na pandemia, né, Lu? Não, com a coisa das cores, com as coisas das cores na decoração. Ficaram mais precisando. em casa. Porque, na verdade, antes da pandemia, a gente não ficava muito a gente nem reparava. Fazendo dormitório, né, gente? As pessoas começaram a estar mais em casa e reparar mais a sua casa. E aí passaram a cuidar. E aí quiseram cor para alegrar, né? Porque era um momento muito turbulento. A gente estava fora das cores da rua, das cores da roupa das pessoas, né? Então, ali seja uma flor, ou seja um tapete, uma almofada. Então, realmente, as pessoas começaram a entender dessa questão da energia da cor. E que isso ainda se continua. A gente vê nas feiras de design, de arquitetura, muita cor ainda sendo aplicada. Né? Essa questão da personalização, de você se sentir confortável, então isso é muito bacana. E a gente vê muito, aqui a gente fala das cores, os chakras e as cores, né? A cromoterapia, então isso é muito importante de você fazer essa leitura e conhecer mais para poder se adequar e sair bem em cada momento da vida, né? Bom, Lu, você para nós é uma referência, né? Meninas, fico e tão você feliz. está Obrigada. presente no dia a dia da maioria das consultoras por conta dos seus produtos, né, da produção, né, dos tecidos, das cartelas. Então a gente queria saber, você tem algumas parcerias, né? Como é feita essa curadoria? Tá. A gente geralmente os produtos foram vindo pelas necessidades, né? Minha primeira parceira foi a Silvana com os cabelos, né? Que eu falava, Silvana, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer esses cabelos, né? Os cabelos compridos para as pessoas poderem olhar, colocarem perto do rosto. E aí a gente foi percebendo necessidades, né? Então, assim, veio a Silvana, depois veio a Raquel, depois veio a Isha, né? Com seus produtos, o espelho, que a gente também tem parceiro. Então, hoje, muitas pessoas que têm uma ideia ou um produto bacana, ainda não, uma ideia de um produto bacana e que acha que isso vai funcionar, apresentam pra gente e a gente estuda e vê o quanto é viável, o quanto a gente já não tem um produto assim que vai ser uma concorrência, o quanto o mercado realmente vai absorver esse produto, né? Se conversa com a nossa missão, com o jeito como a gente trabalha na consultoria, não adianta eu vender um produto que seja diferente do que a gente prega aqui dentro da consultoria e tudo mais. Então, muito no começo vieram por amigos, pessoas próximas, né, parceiros de trabalho, e hoje a gente já tem pessoas que falam, eu tenho um produto, você quer ver? Então a gente fala, não, vamos ouvir, a gente traz um comitê, a gente analisa hoje isso e vê o quanto isso vai ser importante para nós, para o público, e final da gente aprova, né? Então a gente tem agora na conferência, amanhã a gente vai lançar 2 produtos, né? E eles também foram assim, sabe, de bate-papo, olha, se a gente fizesse uma coisa assim, pronto, vai. Olha, humildemente falando, gente, assim, o mercado brasileiro de consultoria de imagem é um mercado muito avançado, né? Então, quando a gente vai num evento internacional, a gente vê o quanto a gente
cresceu, como a gente está atual. Geralmente isso acontece nos países mais novos, né? Então, assim, que se tiver um crescimento grande, então a gente vê as coreanas, as brasileiras, são as que se destacam, assim, dentro de um evento. Então, eu acho que as grandes escritoras, que são as nossas referências, escreveram a história delas, no momento delas, que a gente respeita e que segue, mas acho que a gente tem que escrever e ter as referências nacionais, uma vez que a gente tem pelo menos na coloração pessoal, o mercado mundial fica muito de olho no que a gente está fazendo, né? Então, o interesse ter uma filial na Europa, a gente ter um movimento fora do Brasil, é justamente o interesse de ter uma cartela com essa visão, de ter um atendimento com a nossa visão. Então, isso mostra como a gente realmente tem, a gente está à frente de muitas coisas aqui no Maravilhoso. Brasil, né? E a gente sente muito essa falta mesmo, Sente. de biografias atualizadas, sabe? Com coisas novas, com alguma coisa relevante que vá, né? E essa ideia também de abrir o espaço para os artigos científicos, as pessoas, não, foi maravilhoso. Né, escreverem sobre um assunto, trazerem ideias. Eu sei porque o Alê estava lá sofrendo. O Alê está escrevendo. Ele que corta Olha, o cabelo. ano que vem vocês poderiam escrever um artigo, ó, já deixo a dica aqui, né? Ó, eu quero aproveitar para falar com você aí, para você falar com a gente aqui nos comentários. O que você está achando desse nosso programa Fora do Estúdio? Conta pra gente, interage, compartilha, que é muito importante a opinião de vocês por aqui. E olha, a Casa Colorida está à disposição, viu? A Vila Colorida, quando vocês tiverem que fazer uma gravação, a casa é de vocês. Obrigada, Lu, obrigada. Qual é a dica que você pode dar para a pessoa que está começando nesse mercado, que está tão forte, né? Que está tão promissor? Primeiro de tudo, assim, a gente tem que pensar que não é a rapidez do crescimento, mas é a direção que você está dando para a sua carreira. Então, planejamento, foco, resiliência, né? É demorado, vocês devem ter tido vontade de desistir no começo, eu tive vontade, a gente acha que é um mercado que, será que as pessoas vão me encontrar, vão trabalhar com isso? Então, assim, alguns anos você precisa, a gente sabe que qualquer negócio, se eu for vender pipoca aqui na frente da vila, eu vou ter que me especializar, vou ter que entender do meu mercado, quem compra, qual é o preço, como vai ser. Então, assim, estude, planeje, os empreendedores precisam dessa visão de planejamento. Claro que o conhecimento técnico é muito importante, mas planejar e saber se posicionar é muito importante. E assim, faça o curso, mais treine. Coloração pessoal é treino, treinar o seu olhar. A gente não aprendeu a ver o que a cor faz pelo outro. Então é um universo muito novo para quem está iniciando. E assim, você precisa treinar muito, né, para chegar lá. Então assim, foco, né, vai devagarinho, aquela coisa, piano se va lontano, né, que é um termo italiano, devagarinho a gente chega longe, é isso que eu digo. É muito estudo, né? É muita dedicação. É isso. A gente falou no início sobre uma profissão solitária, que realmente é, né? Hoje eu e a Kátia, a gente trabalha junto, a gente tem a ICI, a gente tem uma comunidade, né, de WhatsApp, mas mesmo assim é uma profissão solitária. E eu queria que você falasse como que você consegue, mesmo com todo, que a gente precisa de apoio, de incentivo quando está começando, e isso é muito escasso, não só na nossa profissão, mas como muitas outras. Outra área. Como que você consegue se manter referência ainda, nos tempos de hoje, de humildade e acessibilidade? Que é o que você passa para todas nós. Essa sou eu, Gil. Eu sou assim, eu sou de uma origem simples, eu sou uma pessoa, eu gosto dessa acessibilidade, dessa proximidade. Quando eu comecei a trabalhar com consultoria, eu falava, será que é para mim, né? Porque eu nunca fui aquela pessoa mega trend, mega, né, conhecendo todas as marcas, tudo. Eu falava, eu sempre sou mais dessa proximidade. E as cores me trouxeram, eu falei, não, isso faz sentido, porque tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com ajudar a pessoa a se enxergar de uma maneira diferente. Então, eu acho que para você ir longe, você tem que manter a sua essência, você tem que manter o seu DNA. Acessibilidade, eu acredito que é um dos pilares mais importantes para a nossa profissão, porque
A aluna tem que se sentir confortável em falar com você, a tua cliente tem que se sentir confortável em trazer as dores dela. Então é isso, é sobre pessoas, né? Eu digo que quem trabalha com coloração pessoal, com consultoria de imagem, tem que mais gostar de pessoas do que de moda, do que qualquer outra coisa. É isso, é sobre relacionamentos, é sobre estar com o outro. Mas a gente não podia deixar de falar, né? Porque você realmente obrigada. e a gente sabe que falta muito isso. Gente, é muito importante você manter o seu jeito genuíno de ser, né? Acho que essa é a ideia. Eu sempre falo, gente, o primeiro passo, até a pergunta anterior que você fez, né, de como começa. Começa se conhecendo. Se você não se conhecer, você não sabe para que mercado você vai trabalhar, você não sabe como você vai fazer seus posts, você não sabe como você vai comunicar. Então, o passo 1 é autoconhecimento e manter esse seu jeito de ser. Maravilhoso. É para você. Nos nossos atendimentos, nós sempre lidamos com pessoas que falam pra gente, né, desse poder transformador das cores. Então, eu queria saber de você se você tem alguma história que possa contar pra gente sobre algum assunto que foi relevante para você, que foi importante, que te marcou. Olha, todos os atendimentos sempre têm esse viés da gente acompanhar a transformação das clientes, né? Principalmente quando tem uma questão de depressão, uma questão de doença, né? A pessoa está saindo de um quadro de câncer, enfim, então tudo isso mexe muito com a gente. Mas esse atendimento que eu vou falar para vocês é um dos primeiros atendimentos que eu fiz. Era uma mulher jovem, né, tinha os seus 48, 50 anos, super bonita, mas muito religiosa, muito católica. E ela tinha um dilema muito grande dentro dela, né, porque, por exemplo, falavam para ela, você é bonita como suas filhas, vocês parecem irmãs. Né, e ela era da Eucaristia, né, não estava faltando nome, mas ela entregava, né, a comunhão durante as missas, super próxima, então quer dizer, super ativa dentro da Igreja Católica. Ministra da Eucaristia, isso, exatamente. E ela se sentia meio que pecando no momento em que ela mostrava a beleza dela, no momento em que ela competia com as filhas. Não era competição, né? E foi uma mudança né, de mindset dela, de entender que a beleza dela era um presente de Deus, que isso era divino. Né? Eu tive que falar a linguagem dela para ela entender que ela não estava fazendo nada de errado. Né? Em ela valorizar a sua beleza, usar as suas cores, mostrar. Então ela se escondia na sua roupa, ela se enfeiava, ela se envelhecia, porque achava que aquilo não era correto, né? Então foi muito bacana ver o quanto ela começou a se enxergar de uma maneira positiva, o quanto aquela beleza faz parte da vida dela e que isso ajudava as outras pessoas. Eu falei, você é um exemplo dentro da sua comunidade, você é uma mulher que vai inspirar outras mulheres. Ela desabrochou, né? Exatamente, ela desabrochou. Então foi um processo que eu acho que nós mulheres passamos ali, né, quando a gente está entrando ali nos 50 e poucos, me permito, não me permito, e foi muito bacana porque tinha uma crença religiosa muito forte dela, né? E que ela conseguiu vencer isso, e enfim, isso foi muito positivo para o casamento dela, foi muito positivo para as crenças dela e para a vida em família. Então, foi um atendimento assim diferente, né? Porque a gente tem muitas... aqui tem, né, eu trabalho muito com mulheres mais da minha idade, que estão no momento ou saindo de uma depressão, ou às vezes separou, né, ou às vezes está deixando da profissão, tem aquela insegurança da aposentadoria, né, ou que passou por uma doença, e como que eu me reinvento. Então tudo isso a gente sabe que tem muita dor, muito sofrimento, mas a dor dessa moça era tão grande, assim, uma coisa que ela acreditava e que ela tinha que ressignificar. E a gente conseguiu fazer isso, assim, então foi muito bom, muito bacana. Estamos chegando no final. Uma pena, viu? Esse papo aqui tá tão gostoso, eu ficava a tarde inteira, tá? Uma delícia, né? Muito bom. A gente sempre faz uma pergunta para todos os nossos convidados lá no estúdio e para você aqui estreando o nosso quadro. Qual é a relação que você tem com a sua imagem pessoal? Vamos lá, eu acredito que quando eu comecei a trabalhar com coloração pessoal, com cores, eu vi o quanto eu podia acessar a minha identidade, quanto isso era importante para mim, que ser quem eu era, né, a gente não precisa seguir nenhum padrão. E dentro desse jeito simples, desse jeito, né, eu sou meio, às vezes, quem me conhece sabe que eu sou meio atrapalhada, né, enfim, que era a minha identidade. Então, acho que a minha relação com a minha imagem é sempre a gente trabalhar no sentido de estar mostrando as nossas mudanças, mostrando as nossas melhoras,
acompanhar, que eu acho que a nossa imagem é isso, é uma ferramenta de comunicação onde a gente mostra para o mundo quem a gente é, né? Então, é uma verdade muito, muito gostosa. Então, é dentro desse mood que eu trabalho. Claro que a gente precisa, às vezes, né? Meu Deus, deixa eu olhar meu armário, tá conectado comigo, meu Deus, né? A gente faz uma mudança e vai lá e fala, nossa, isso acho que não tá mais funcionando. Mas acho que é o dia a dia, a gente sempre tá conectado com os nossos valores, com a nossa identidade. É um conjunto, né? Então é muito gostoso a gente poder ter essa possibilidade de mostrar a nossa história para os outros. É verdade. Maravilhoso. Bom, a gente está chegando ao final, né, da nossa entrevista, que foi, assim, maravilhosa. Agradeço. Eu queria que você falasse com a nossa audiência, desse seus arrobas, seus contatos, né, para as pessoas virem conhecer esse espaço incrível e todas as possibilidades que a gente pode encontrar aqui. Bom, no Instagram, o meu Instagram é Luciana Urrich e da Estúdio é Estúdio Imagine BR. Tá? Então a gente nesses dois perfis a gente fala muito de coloração pessoal, a gente fala muito das técnicas dos produtos. Então para quem é profissional, segue que a gente tem muito conteúdo lá. Verdade. No nosso site a gente tem um blog, bom gente, eu tenho um blog há mais de 15 anos, então tem conteúdo lá para quem quer aprofundar, né, os conteúdos, entender mais. Eu acabei de fazer minha cartela, descobri que eu sou o verão suave. A gente tem lá vários textos mais aprofundados de todos os assuntos, né, também é uma maneira de você conhecer mais. No YouTube a gente tem vários vídeos também, a Estúdio Imagine, o perfil, e a gente tem o nosso site é estudioimagine.com.br e tem o site Europa também, para quem mora fora, para ver os produtos e tudo mais. Foi um prazer, né, estar com vocês. Para quem está assistindo a gente também, muito obrigado pela audiência. Venham conhecer a Casa Colorida, a Vila Colorida. Vai ser é sempre aberta para quem quer vir, né? Então vai ser um prazer. Foi um prazer. E a gente queria muito te agradecer. A gente sabe o quanto você é ocupada, né? Você tem, ainda mais com essa produção desse evento. Mas vocês são alunas, moram no meu coração. Eu tinha que vir aqui na Vila Colorida. Então foi maravilhoso. E foi maravilhoso abrir esse nosso novo quadro com você. Obrigada. Não podia ser com outra pessoa, né? Fiquei honrada, Obrigada. Bom, gente, nós estamos encerrando, né, o nosso quadro de hoje. Conversamos com o Luciano Urrich e quero dizer para vocês que nós estamos no YouTube, no Spotify e nos siga nas redes sociais, @Imagem é Tudo Consultoria. Foi um grande prazer. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.